Olá, eu sou a acadêmica Crislaine Xavier Chaves, do curso de Psicologia no Centro Universitário Unifacvest. E hoje vou falar sobre doenças psicológicas genéticas. Primeiramente, antes de falarmos sobre as doenças psicológicas genéticas, precisamos entender o que são doenças psicológicas. As tais são problemas de saúde que afetam o modo do indivíduo pensar, sentir e agir. Conhecer essas doenças e tratá-las é fundamental para a promoção da saúde mental e bem-estar. Esses problemas podem ter relação com os fatores genéticos causados por alguma alteração no material genético, sendo, por exemplo, pela presença extra do cromossomo, onde o indivíduo apresenta uma quantidade de cromossomos em excesso ou faltando, provocadas por alterações estruturais que são ocasionadas pela perda ou inversões nucleotídicas. Outra alteração seria a transferência de genes. O DNA é transferido dos pais para os filhos ao longo das gerações. Porém, durante essa transferência, pode ocorrer uma alteração na sequência de bases do DNA, o que provocaria o surgimento de uma característica nova no organismo. E a última alteração seria pelas influências ambientais, conhecida como interação gene-ambiente, que ocorre quando dois genótipos diferentes respondem a variações ambientais diferentes. Muitas doenças psicológicas possuem uma conexão genética entre si, sendo o compartilhamento de genes parecidos. Porém, a influência genética nessas doenças é variável. Enquanto o autismo tem uma influência genética total e a esquizofrenia uma alta influência, a depressão e a ansiedade podem ser expressas em pessoas que não possuem uma inclinação genética. Alguns genes levam essa herdabilidade para os transtornos que afetam o humor ou o comportamento do indivíduo. Mas é claro, não significa que o indivíduo chegue a expressar definitivamente essas alterações, mas sim que a pessoa portadora desses genes tenha mais chances de desenvolver os transtornos. Com uma grande influência de fatores externos, como a exposição ao estresse, tanto agudo como prolongado, substâncias químicas, gatilhos mentais e até mesmo a criação recebida na infância. Um exemplo de herdabilidade seria o transtorno de ansiedade e a depressão, que é de 30 a 40%. Sendo assim, nós temos uma correlação genética entre os distúrbios, os quais temos como principal causa o fenômeno da pleiotropia, o qual é um estado de gene que possui controle sobre manifestações de características. É um efeito altamente associado a variantes e transtornos causados pelo estresse e aos transtornos psiquiátricos em geral. Alguns exemplos de transtornos relacionados são o transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia, a bipolaridade, o TDAH e o autismo. Com os diversos avanços das neurociências e as expansões de técnicas de pesquisa genética, a possibilidade de encontrar genes responsáveis pelo desenvolvimento de determinado transtorno mental aumentou, sendo assim auxiliando na geração de medidas que podem prever o risco, permitindo o diagnóstico precoce e promovendo estratégias de tratamento mais efetivas. Com base nisso, recentemente foi publicado a edição mais recente do DSM, que seria o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que fornece um sistema de classificação das doenças mentais, tendo um foco na relação genética entre elas. Sendo assim, foi possível identificar características fenotípicas, comuns nos transtornos de ansiedade e depressão. Diversos genes estão relacionados a esses fenótipos, que são influenciados por um conjunto de genes, cujo cada qual contribui com um percentual para os transtornos. Foi identificado 9 fenótipos comuns mais relevantes, cujos quais são estresse, estabilidade emocional, distúrbios no ritmo circadiano, a obesidade, transtornos afetivos, ideação suicida, riscos aos transtornos psiquiátricos, comportamento tipo depressivo e ansioso, e a alteração de neurotransmissores. Sabe-se hoje que essas doenças mentais são influenciadas pelas ações de diversos genes e multifatoriais, que surgem a partir de inter-relações complexas, em diferentes níveis. Tanto o caráter poligênico quanto a hereditariedade e a grande influência do ambiente podem desencadear os genes que expressam as doenças psicológicas. É de extrema importância os avanços nas pesquisas e desenvolvimento das neurociências, para que assim tenha mais praticidade na geração de medidas que possam prever o risco, auxiliar no diagnóstico e tornar as formas de tratamento mais eficazes. Pois, como eu disse no princípio, é fundamental a promoção da saúde mental e bem-estar. Até a próxima!